Fala pessoal, tudo bem com vocês? Laia, que vitória importante, hein? Memphis chegou, ele decide e o Corinthians aplica um 5-2 no Furacão, sai da zona do rebaixamento. Precisamos muito falar sobre esse jogo, sobre outros destaques, inclusive, além do holandês e de como se desenrolou essa partida, que claro, não foi fácil, né? Não podia ser fácil. Corinthians! E o que não faz mal também é uma vitória quando ela é necessária, quando precisa acontecer. E, gente, o primeiro passo era esse. Vencer o Atlético Paranaense de qualquer forma, de qualquer maneira. Claro que não seria fácil, né? Não tem como. Ser Corinthians é isso, né, gente? Mesmo quando você aplica 5 no adversário, não pode. Tem que ter um roteiro completamente absurdo de abrir 2-0, tomar um empate, quase a virada. De repente, o seu jogador principal, o midiático, o que custa mais caro, o que tem os holofotes, vai lá e numa cobrança de falta lá, Marcelinho Carioca, Craque Neto, Rivelino, Renato Augusto, seja lá quem você quer que seja, ele vai lá e desfere e tira um coelho da cartola, desfere um chute da intermediária no ângulo do goleiro adversário, no pior momento do time na partida, quando realmente ali parecia que a vaca ia para o brejo, parecia que os sinais daquele empate contra o Inter estavam voltando, parecia que o torcedor estava pensando, meu Deus do céu, o Corinthians está numa areia movediça, não sai daqui, não vai sair dessa zona do rebaixamento, o Fluminense está ganhando lá do Flamengo, o que vai acontecer? Memphis Depay, ele chegou. Chegou e resolveu na hora que mais precisava. E é isso que os craques fazem. Os craques, eles são chamados para esses momentos, para poder conduzir os times quando a situação estiver mais adversa possível. Ele vai lá e resolve. E olha que eu esperava que ele estivesse numa condição física superior. Ele ainda não está 100%, visivelmente. Esperava que o Memphis Depay, nesse jogo, apesar de apostar que ele faria o seu gol, porque ele já está se soltando mais, ele já está dando assistências, ele já vinha jogando bem, mesmo com a dificuldade física, eu imaginei que ele estivesse numa condição superior fisicamente. Ele não estava. Mesmo assim, ele tem muita qualidade, né, gente? E quando o time está colaborando, quando o coletivo está funcionando, como a evolução ela era nítida no Corinthians, eu imaginei que hoje ia sair um golzinho do Memphis. Era uma questão assim, não era nem de adivinhação ou de ser vidente, nada. Era simplesmente entender que chegou a hora. E ele sabia disso. Esse jogo, gente, ele é um dos jogos mais simbólicos da temporada. Porque o Corinthians não vencesse o Atlético Paranaense nesse confronto, ficaria muito difícil. Ficaria muito difícil. Vejam o que uma vitória é capaz de fazer. Agora o Corinthians vai mais leve até para jogar contra o Flamengo no final de semana, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que o Corinthians precisava ganhar do Atlético. Tem o Cuiabá fora agora que dá para pontuar, dá para ganhar inclusive. Depois tem o derby contra o Palmeiras e talvez até depois de 2 vitórias seguidas, quem sabe, ou de 4 pontos em 6 disputados, o Corinthians chega com moral para disputar o Clássico. E o Clássico é na Neoquímica Arena. Tá proibido ganhar do Palmeiras? Não, não tá. Então, o Corinthians que está em evolução, que mostra já um desempenho mais satisfatório, pode muito bem fazer mais pontos do que a gente imagina, inclusive nessa reta final. E a arrancada e o começo de tudo era hoje, era ganhar do Furacão, e ganhou. Mas como eu disse para vocês, não foi tão simples, né? O Corinthians começou de uma forma muito interessante. O Ramon escalou 2 volantes e 2 meias, né? Ou o Carrilho é um coringa, né? Ele é um híbrido. Ele no meio-campo ali busca a bola no pé do zagueiro, protege ela, constrói o jogo, marca também, corre pelos lados do campo. Cara, que jogador absurdo esse André Carrilho. Titular absoluto. Breno Bidon e José Martínez os volantes. O Carrilho vindo buscar essa bola pelo lado direito e o Garro, o Bidon pelo lado esquerdo, o Garro na ponta do losango sendo o meia armador. Memphis e Yuri Alberto, Mateuzinho, Matheus Bidu, Kaká, André Ramalho e Hugo goleiro. Esse é o time do Ramon, que começou de uma forma avassaladora. Corinthians em cima, pressionando o Atlético Paranaense nas cordas e antes dos 30 minutos, 2-0. Antes dos 10 minutos já estava 1-0. Em 2 gols de jogadas ensaiadas e em escanteios cobrados pelo Garro pelo lado direito. O Mateuzinho chega e recebe a bola numa intermediária ofensiva na frente da meia-lua e faz um golaço. E o Mateuzinho merece, cara. É um cara que é muito Corinthians, você sabe. Ele queria dar muito certo aqui. Chegou, a perna pesou, a camisa, a pressão do clube. A gente sabe como essas coisas funcionam. Hoje ele tá solto. Hoje ele é titular absoluto. É o melhor lateral direito que o Corinthians tem. E fez um gol espetacular, que foi um pouco ofuscado, né, pelo gol do Memphis e também pela vitória de 5. Mas ele quem abre
o placar. Ele quem abre o caminho da vitória. Fala pessoal, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo para vocês as informações do Corinthians e vamos iniciar falando desse jogaço de ontem à noite aí. Corinthians 5, Atlético Paranaense 2 pelo Campeonato Brasileiro. E com essa vitória maiúscula, o Corinthians acabou deixando aí a zona de rebaixamento. Ainda está numa parte muito incômoda no campeonato, porém o Corinthians se respirou mais aliviado. No primeiro tempo o Timão jogou aí muito mal, não fez um bom jogo. Acabou fazendo aí 2 gols, né? Porém, também sofreu 2 gols besta. Para mim foi gols de falha de marcação. Já no segundo tempo, o Corinthians voltou ainda mal. Mas aí com um jogo, com um golaço a lá Marcelinho Carioca, de falta, ele mesmo tomou a bola, ele mesmo sofreu a falta e foi um gol de craque. Memphis Depay acabou fazendo 3-2 para o Corinthians, onde o time pôde respirar um pouco mais aliviado. Foi um jogo difícil, né? Um jogo duro, truncado, né? E o Corinthians, para mim, acabou tomando aí 2 gols aí de falha. Um outro destaque no jogo aí, para mim o maior destaque, tá em todas as capas, né? E eu concordo plenamente, é o Memphis Depay. Memphis Depay foi o cara do jogo. Memphis Depay fez toda a diferença. Um momento que o Corinthians estava jogando muito mal, ele tomou a bola, sofreu a falta e marcou um gol de craque, onde o goleiro nada pôde fazer, porque a cobrança foi perfeita. Mas quero dar um outro destaque também, nem tanto quanto o Memphis Depay, mas o Carrillo jogou demais. O Carrillo compõe muito bem. No jogo de ontem não acabou errando um passe. Então, um jogador que, para mim, no meu modo de pensar, é Carrillo e mais 10. Além do Memphis Depay, que é craque do time, titularíssimo, né? Um jogador que faz toda a diferença. E o Mateuzinho e Kaká, né? Acabou fazendo os 2 gols aí no primeiro tempo. Depois o Corinthians acabou se recuando. O Corinthians não sei o que está acontecendo. Acabou se recuando e sofrendo um empate aí, ainda no primeiro tempo. José Martins fez uma partida, na minha modesta opinião, cada um tem seu entendimento, né? Muito mal posicionado, cansado, né? Não gostei da partida do José Martins. Uma pessoa fala José Martins, outro fala José Martins, né? Outro também que eu não gostei da partida foi o Bruno Bidon. Bruno Bidon, para mim, não jogou bem, né? Tanto ele quanto o José Martins foi mal contra o Atlético Paranaense, né? Não, eu não posso dizer aqui que os dois é o culpado absoluto de tudo que aconteceu. Mas, na minha modesta opinião, os 2 primeiros gols que o Corinthians tomou é culpa dele. Teve aí muita gente fala assim, mas você não vai falar do André Ramalho, que acabou aí falhando? Acabou sim falhando. O André Ramalho não pode tomar um gol de um jogador tão ruim quanto esse Nicão, né? De antecipação, né? Mas o André Ramalho é o melhor zagueiro que o Corinthians tem hoje. Você já pensou o Corinthians com Kaká e Félix Torres? O Corinthians já estaria na segunda divisão. Por isso que eu tô dando essa moral aí pro André Ramalho. Por quê? Porque depois que ele chegou ao Corinthians, o time melhorou. Porque essa defesa do Corinthians é fraquíssima. Quando eu digo que a defesa é fraca, gente, entenda, o sistema tático, o sistema defensivo do Corinthians é fraco. O ataque do Corinthians melhorou muito com a chegada aí do Memphis Depay, que é um verdadeiro craque. Na segunda janela foi o craque aí, a contratação melhor e maior que teve no Brasil, né, no segundo semestre. Mas o Corinthians, a defesa ainda é ruim. Corinthians não é segredo para ninguém que já está em busca de um zagueiro para fazer uma dupla aí com o André Ramalho, né? E já se fala aí, a imprensa já tem noticiado aí que Fabinho Soldado, que tem ótima relação com o Flamengo, já tem aí tentado aí, analisado o Davi Luiz, que está em final de temporada aí no Flamengo, o contrato termina em dezembro, para mim é um erro. Para mim um erro, porque Davi Luiz, desde que chegou ao Flamengo há algum tempo atrás, não foi destaque em campeonato nenhum, já é um jogador com 37 anos, faz agora em abril 38 anos, para mim o Corinthians tá errado, né, em pensar na contratação do nível do Davi Luiz. O
Corinthians precisa de pensar num zagueiro novo, num zagueiro, né, num zagueiro com qualidade, né, para pode chegar à seleção, e Davi Luiz está em final de carreira. Exemplo, eu vou dar fiz um destaque aqui na defesa, porque para mim, o Charles, ele não pode ficar no banco para o Bruno Bidon. O Charles para mim recompõe melhor, né, marca mais, tem mais força física. O Bruno Bidon, ele é técnico, muito técnico, mas passar por ele é fácil, ele não sabe marcar. Eu vou fazer até um parênteses aqui. Para mim, o Bruno Bidon não é marcador, não é meio de campo. Ele tem muita qualidade técnica, precisa de arrumar um lugar para ele jogar. Por exemplo, o Corinthians acabou queimando aí vários jogadores que colocaram em posição errada. Vou dar um exemplo. Everton Ribeiro foi embora do Corinthians porque o Corinthians escalava ele em posição errada. Deco, um dos maiores jogadores que teve na história do futebol no Corinthians, foi aí queimado, saiu sem ser aproveitado no Corinthians porque colocar em posição errada. Acho que o Bruno Bidon também joga em posição errada. Ele é um jogador técnico, é um jogador que tem que encontrar uma posição para ele, não de marcador, porque marcar ele não marca bem. Então o Corinthians precisa aí de fazer algumas mudanças no clube, no time, né, para enfrentar o Flamengo domingo, porque o Flamengo domingo vai ser um jogo dificílimo. O Flamengo é um time qualificado, coisa que o Atlético Paranaense não é. O Atlético Paranaense não é um time qualificado, não vence desde julho, entrou na zona de rebaixamento, é um sério candidato a ser rebaixado, e o Corinthians teve muita dificuldade. Esse placar de 5-2 não quer dizer que o Corinthians jogou bem o tempo todo. O Corinthians não jogou bem. Foi até o Memphis Depay fazer aquele gol de 3-2 de falta, aí sim que o técnico Ramon Dias acabou fazendo algumas alterações no time, no sistema tático, e colocou 4-4-2 no sistema tático. Aí se posicionou melhor o time, e Carrídio teve mais liberdade e começou a jogar melhor. Por isso que o Corinthians acabou encontrando aí mais 2 gols e acabou fazendo aí 5-2 no Atlético Paranaense. Mas essa vitória não quer dizer que o Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem, mas é mais no final do jogo que o técnico Ramon Dias mudou seu sistema tático. O Corinthians precisa jogar mais, porque se jogar igual jogou ontem, não consegue passar pro Flamengo, porque o Flamengo é um time muito qualificado, é um time que não pode ter erro nenhum. Se houver um erro, o Corinthians leva o gol e já estamos em desvantagem com o Flamengo, porque perdemos lá de 1-0 e precisamos de passar domingo pro Flamengo, vencendo o jogo aí por um placar bom, né? Espero que não vá nem pros pênaltis, que haja coração para assistir o Corinthians batendo um pênalti. Mas pra mim o destaque 100% do jogo ótimo, o maior jogador do Corinthians ontem, que fez toda a diferença, para mim ganhou todos os destaques na manchete, o Memphis Depay, que fez um gol a lá Marcelinho, a lá Rivelino, a lá Neto, que não podia pôr 2 goleiros ali, que não conseguia defender aquela bola. Uma batida perfeita, com precisão e categoria. Essa é a minha modesta opinião. E aí, fiel, o que vocês acharam desse jogo? Vocês gostaram? O que é que o técnico Ramon Dias precisa mudar no clube, mudar no time? Qual que é a opinião de vocês? Vocês gostou também do Carrídio? Para mim, os melhores em campo, o craque da partida é o Memphis Depay e depois o Carrídio. E para vocês, quem são? Né? Ou qual é? Deixa aqui no canal um comentário, um like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.